Nós já estamos aqui com o Dr. Paulo César Frutuoso. Eu vou dar início à gravação e vou de imediato fazer uma apresentação do Dr. Paulo César. O Dr. Paulo César é cirurgião geral, é mastologista, é especialista em cirurgia geral, faz videocirurgia, mestre em cirurgia e gastroenterologia pela Universidade Federal Fluminense, é membro da Associação Médico Espírita Carioca, é um estudioso dos fenômenos mediúnicos, frequentemente fazendo conferências, palestras sobre questões espirituais, está lá no Centro Espírita Lar do Frei Luís há mais de 40 anos, dá aula em duas grandes instituições aqui do Rio de Janeiro, e é uma honra, um prazer enorme receber o senhor, doutor Paulo. Já agradecer muito a sua presença entre nós, ansiosos para ouvir a sua palestra, ouvir as suas colocações, suas ponderações. A palavra é sua, fique à vontade, viu? A casa é nossa. Senhores e senhoras, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de nós estarmos aqui nessa noite, trazendo algumas informações de trabalho que nós realizamos há muitos anos, ligados à espiritualidade, ligados ao espiritismo kardecista cristão, principalmente na vertente científica, que é o que sempre me atraiu no espiritismo e que me levou, já com recém-saído dos bancos da universidade, enquanto eu já realizava meu período de residência médica em cirurgia, a tomar uma decisão profunda, que era: ou eu finjo que nada disso está acontecendo na minha vida, ou resolvo pesquisar de forma científica o que é que fenômenos são esses que estão sendo colocados à minha frente. Bem, e eu decidi pela pesquisa científica. Bom, desde que eu comecei a perceber que grandes nomes da ciência estavam ligados à pesquisa, ao estudo, ao testemunho de estranhos fenômenos ligados à mediunidade de efeitos físicos, eu nunca mais parei de estudar, de pesquisar, de investigar, até um determinado momento em que tamanha foi a quantidade de informações que me foram fornecidas, que achei que tinha a obrigação de trazer a público sobre a visão de um médico, de um cirurgião, e principalmente destinadas à classe médica, que é a classe a qual eu pertenço. Então, esses livros começaram a ser editados a partir de 2014, e desde que os nossos livros foram editados, a minha vida teve aí uma profunda modificação, e foi despertando interesse na classe médica e também de outras classes esclarecidas, e doentes começaram a ler os livros e presentear seus médicos com os livros. E colegas começaram a entrar em contato comigo, né? Querendo se aprofundar nas observações e nas revelações que estávamos trazendo. E eu achei que era muito importante que eu continuasse nessa vertente. Esse é o líder espiritual do grupo a qual pertenço, o Frei Luís. Percebam que é uma entidade católica comandando um grupo espírita. E o Lar de Frei Luís me parece que é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. O maior centro espírita do Rio de Janeiro, então, é comandado por uma entidade católica, Frei Luís, um frade franciscano alemão que veio aqui para o Rio de Janeiro na primeira metade do século XX, se radicou na serra aqui da região de Petrópolis, de Friburgo, de Teresópolis, e realizou tamanhos prodígios naquela região que passou a ser considerado um verdadeiro santo. Me parece que tudo que ele fazia estava relacionado com a sua mediunidade. Frei Luís era médium.
E aqui é uma fotografia aérea do Largo de Frei Luís, são mais de 120 mil metros quadrados, é uma pequena cidade, é uma mini cidade do amor, chamada carinhosamente por nós. Esse média de 4 a 5 mil pessoas por reunião pública. Evidentemente, agora na pandemia está bem reduzido, mas isso mais cedo ou mais tarde vai voltar a ser o que era e provavelmente até com um número maior de participantes. Eu chamo sempre atenção nessa fotografia de que o Largo de Frei Luís está rodeado por uma floresta. E aqui no meio dessa floresta densa, no bairro de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro, é que está situado o santuário onde os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, fenômenos extremamente raros, difíceis de serem conseguidos pela dificuldade e raridade dos chamados médiuns de efeitos físicos, e também da dificuldade de se conseguir um grupo de pessoas que possa compreender a importância de se estar presente a tais encontros, onde tremendas quantidades de energias são manipuladas, energias essas sensíveis até ao próprio pensamento dos presentes. E a importância desse santuário de Frei Luís estar localizado no meio de uma densa floresta é porque essas energias que eu citarei ao longo da nossa apresentação, elas estão presentes em todos os seres vivos, vegetais, animais e hominais. Então, toda essa energia manipulada de forma inteligente, de forma controlada, tal fenomenologia ocorra, ela é, então, extraída das folhas, dos troncos, das flores, dos esquilos, dos insetos, e também dos presentes, principalmente do chamado médio de efeito físico, onde 70% da energia é expelida e aproveitada. Bem, essa é uma coisa que sempre me acompanhou desde que eu me conheço como gente, não? Acredito que existam colegas médicos também nos assistindo nesse momento. E uma coisa que sempre assim, levantava a curiosidade científica era a distância entre os elétrons e o núcleo do átomo. Eu tenho no meu corpo 7 octilhões de átomos. Houve uma apresentação no Centro de Tecnologia do Fundão, onde foi discutido o fenômeno vida, e nesse encontro do qual nós participamos, o encontro científico, havia um físico que disse o seguinte: se nós colocássemos o núcleo de um átomo do tamanho de uma e colocássemos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron giraria por fora do estádio, onde claramente estamos constituídos por espaços vazios. Então, se eu eliminasse todos os espaços vazios existentes nos 7 octilhões de átomos que compõem o meu corpo físico, restaria tão somente um resíduo, evidentemente, de energia condensada ou não condensada na palma da minha mão. Bem, se nós somos constituídos por espaços vazios, aonde estariam os nossos sentimentos? Na bioquímica? Nas secreções? Nos nossos neurônios? Mas tudo isso também é constituído por espaços vazios. Então, nós estamos numa época em que, obrigatoriamente, a ciência está sendo empurrada em acreditar em alguma coisa além da matéria tangente. E todos nós, me parece que sabemos que existe alguma coisa além da matéria. Eu estou ocupando um casulo, mas a vida não está no casulo, a vida está na borboleta. Então, o meu corpo é um casulo. O que é a borboleta? Um espírito que já existia antes de eu aqui chegar, ocupou esse corpo de forma temporária e continuará vivo quando eu atravessar o fenômeno natural da desencarnação ou da morte. Então, até onde as minhas convicções hoje inabaláveis me levaram é que eu sou um ser imortal. Repito, convicções inabaláveis. E também não é a primeira vez que eu estou aqui, nem a última. Bem, se não é a primeira vez, quantas vezes eu vim para cá? 50, 100, 200, 300, 400, 1000? Quantos idiomas eu falei, quantas nações eu pertenci, quantas correntes religiosas, quantas famílias, quantos regimes de governo, quantas etnias, quantas profissões.
Então, me parece que está na revelação científica dessa verdade a salvação da humanidade. Porque se eu sou negro hoje, eu posso ser branco amanhã, ou amarelo, ou mestiço. Eu posso ser palestino e amanhã eu posso ser judeu, como posso ser judeu hoje e palestino amanhã. Eu posso ser muçulmano, eu posso ser protestante, eu posso ser espírita, eu posso ser ateu, eu posso ser tudo. Então, por que as desavenças e as intolerâncias? Por que as guerras? Se eu posso amanhã nascer do outro lado da fronteira, que eu posso amanhã nascer no seio daquela comunidade a qual eu hoje considero como inimigo. Então, me parece que nós estamos caminhando celeremente e a ciência terá uma fundamental atividade nessa revelação para a solução de todos os problemas, ou pelo menos a grande maioria dos problemas que assolam a humanidade no dia de hoje. Outra coisa muito curiosa que existe na ciência, e que a ciência não consegue explicar sem a aceitação, mesmo ainda nebulosa, de algum fator inteligente por trás de tudo que acontece na natureza, são as chamadas complexidades irredutíveis. Por exemplo, os senhores estão provavelmente me vendo na tela dos seus celulares e computadores, porque os fótons da luz estão refletindo nas suas telas e indo à sua retina. Quando a sua retina é alcançada por esses fótons, é desencadeada uma cascata de reações químicas que leva à formação da imagem no cérebro. A velocidade dessa primeira reação química é de 1 picosegundo, ou seja, 1 milésimo dividido em 1 trilhão de partes, das quais você não pode mexer em nenhum átomo, em nenhuma molécula das etapas dessa cascata de reações químicas que levam à formação da imagem nos nossos cérebros. Então, como há assim, uma certa dificuldade de se compreender exatamente o que seja uma complexidade irredutível, eu sempre trago esse desenho desse cartunista chamado Rube Goldberg, que era coqueluche da juventude americana na década de 40, de 50, e que queria, por exemplo, criticar os impostos americanos, que eram muito altos. Ele não ia para o meio da rua com uma trombeta, não ia para uma praça, subir em cima de um caixote e começar a gritar. Não, ele, com a sua genialidade, ele faz um contribuinte sentado em cima de uma almofada de ar. Quando ele senta, essa almofada de ar despeja um jato de ar na direção de uma bola de gás, que se aproxima de uma vela acesa. Evidentemente, a bola vai estourar, vai espantar um cachorro que está amarrado a uma gangorra, onde tem uma bola de boliche, que cai em cima de outra gangorra e que lança ao ar os impostos americanos, que se chocam com o chuveiro, na haste oposta, onde existe um regador que entorna água sobre uma planta, na folha, em uma das folhas da qual está montada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Bem, por que isso é chamado uma complexidade irredutível? Porque eu não posso tocar em nenhum ponto desse desenho. Qualquer alteração que eu faça, qualquer redução que eu faça, o objetivo não vai ser alcançado. Eu não posso, por exemplo, colocar uma rolha nessa almofada. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. A vela tem que estar acesa, não pode estar apagada. O cachorro bem amarrado, outra folha dessa planta se prestaria à instalação de uma mecânica que tirasse a carteira do contribuinte. Nós estamos vendo aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 etapas. Porém, a visão, a audição, o tato, o olfato, a embriogênese, a resposta anafilática, a deglutição, a digestão, tudo que acontece na natureza são exemplos de complexidades irredutíveis constituídas por milhares e milhares de etapas, das quais eu não posso tocar em um detalhe, porque senão o objetivo não é alcançado. Então, por trás do desenho, eu tenho a genialidade do Rube Goldberg. Quem estaria por trás de todas as outras complexidades irredutíveis existentes na natureza? E também fora da natureza. Nesse momento, por exemplo, devem estar entrando
no nosso sistema solar corpos de grandes, alguns direcionados até no nosso caminho, em direção à Terra. Mas esses corpos invasores são atraídos pelos grandes campos de gravidade de Júpiter, de Saturno, de Urano, tudo também isso obedecendo a complexidades irredutíveis, complexidades físicas. Se a salinidade do mar fosse menor do que é, ou maior, não poderia haver vida. Se a concentração de oxigênio da atmosfera fosse maior ou menor do que é, não poderia haver vida. Se a distância entre a Terra e o Sol fosse menor, não poderia haver vida porque os oceanos evaporariam. Se fosse maior, não poderia haver vida porque os oceanos congelariam. Então, tudo que acontece no universo ou no multiverso, ou seja, um conjunto infinito de universos que se interpenetram pelos outros, são regidos por complexidades irredutíveis. Toda vez que eu coloco essa revelação em público, uma pergunta fatal sempre surge. Se existe mesmo um planejamento inteligente para a vida, por que é que nós adoecemos? Esse planejamento inteligente estaria relacionado a um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onipotente, onisciente, tudo infinitamente perfeito. Então, por que seres humanos e animais adoecem? Alguma coisa não está batendo. Então, me parece que nós estamos colocados em uma encruzilhada. E essa encruzilhada está sendo formada pelas religiões e pela ciência, porque as religiões realmente elas me traçam uma conduta que eu devo adotar, como não roubar, não matar, não prestar falso testemunho e outras instruções absolutamente conhecidas de todos nós, estão, de uma certa forma, me convencendo que eu vou continuar vivo após o fenômeno natural da morte. Porém, mais nada. Se eu vou continuar vivo, que espécie de corpo eu vou ter? Eu necessitarei de um alimento? Quem vai me sustentar? Onde eu vou morar? Poderei estudar, trabalhar? As crianças que falecem em tenra idade continuam a crescer, se desenvolver? Os idosos rejuvenescem, os cegos voltam a enxergar, os paralíticos voltam a andar? Então, nós não temos informação de nada, além do fenômeno natural da morte. Quando nós voltamos para a ciência, tudo é obra do acaso. Tudo é obra do acaso. Eu sou cirurgião oncológico, e a maior parte, por óbvio, dos pacientes que eu opero são cancerosos. O que é o canceroso para a ciência? Um azarado. Ele teve um azar de que em cada das suas células um conjunto de mutações se organizassem e que levassem à transformação maligna. Quando eu falo uma das nossas células, eu estou falando de uma entre 50 a 100 trilhões de células, de acordo com a massa física de cada indivíduo. Então, o canceroso é um azarado. Então, eu me encontro aqui, no meio dessa encruzilhada, formada pelas ciências e pelas religiões. Então, eu acho que, para que essa solução seja colocada no meu caminho, alguém vai ter que retornar do túmulo com essas revelações. Alguém vai ter que voltar do outro lado da morte e me contar essa história, para que eu possa compreender que planejamento universal é esse, infinitamente perfeito, que permita que nós adoeçamos, que permita que o mal exista. Bem, alguém já voltou do lado de lá da morte? Não estou falando voltar de lá através de incorporações ou de encarnações mediúnicas, através de psicografias, de psicofonias. Não, eu estou questionando a possibilidade de alguém voltar como era, com seu corpo completamente reconstruído, após ter passado pelo fenômeno natural da morte. Isso já aconteceu em algum momento da humanidade? Sim. Mas fica muito difícil para a classe médica acreditar que isso seja possível. Chicotearam o nosso amigo aí quase até a morte. Não satisfeito, enterraram-lhe uma coroa de espinhos, que parece que os espinhos eram em torno de 2 centímetros de comprimento, atingiu até a calota craniana, a dor deve ter sido insuportável. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz. Não satisfeitos, passaram uma lança no seu tórax.
e segundo os nossos patologistas que estudaram as escrituras, a lança deve ter alcançado o coração, ou pelo menos o pericárdio, porque eles, de acordo com o sofrimento que lhe tinha sido imposto, ocorreu um derrame pericárdico com decantamento dos elementos figurados. Então, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, nesse derrame pericárdico, se depositaram na metade inferior do derrame, enquanto acima estava depositado o plasma. Segundo as escrituras, após a passagem da lança, o que saiu primeiro do tórax de Jesus foi água e depois sangue. Se isso tivesse acontecido há 2000 anos, se a lança tivesse alcançado primeiro o plasma, o líquido claro que deve ter saído facilmente seria confundido com água e depois, nos elementos figurados, com sangue, que era o sangue. E, além disso, os seus amigos e seus parentes, após a sua confirmada por ele mesmo desencarnação, porque, segundo suas palavras, ele disse: Senhor, em suas mãos entrego o meu espírito. Então ele desencarnou. E os seus parentes e seus amigos ainda recolhem o seu corpo, colocam numa gruta fechada durante 3 dias, no calor do deserto, gruta hermeticamente fechada. Ele aparece com sua constituição física completamente recuperada. Então, me parece que é isso que afasta as classes esclarecidas dos templos. Queremos respostas racionais, queremos respostas lógicas, se possível com base científica, mas é muito difícil acreditar que isso tenha tudo acontecido e ele reaparecer com seu corpo completamente recuperado. Então, eu tive que procurar um plano B. E o plano B seria a transposição transuniversal de seres viventes em universos paralelos ao nosso e a sua materialização, a materialização dos seus corpos durante alguns momentos, permitindo que eles fiquem visíveis, audíveis, palpáveis e, caso exale algum odor, seja também percebido pelos presentes a tais fenômenos. Então, aí é o que é a materialização do espírito. Graças à manipulação de tremendas quantidades de energia. E aí entram os chamados médiuns de efeitos físicos, que são os principais doadores da energia necessária houve um problema, perdoe, a energia necessária que tais fenômenos aconteçam. Bem, estou com problema. Aqui nós estamos colocando grandes nomes na ciência que estudaram os tais fenômenos. Então, caso isso fosse colocado no meu caminho e eu resolvesse voltar a minha atenção para a ciência, encontraria, como encontrei, grandes nomes da ciência e da história que estudaram, verificaram, comprovaram, testemunharam, verificaram tais fenômenos e chegaram à conclusão de que todos eles eram verídicos. Vou citar algum aqui. Camille Flammarion, maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. César Lombroso, pai da medicina judicial, ou medicina forense. Eu coloco nesse grupo Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na vida, era o presidente do Latte Frei Luiz quando eu lá cheguei em 1978, e de quem eu extraí o máximo de conhecimento dentro da ciência da mediunidade que eu pude ao longo de 20 anos. Então, desse grupo, eu posso tirar 3, como Alex Carrel, prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Então, graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento. Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto a resposta anafilática humana em 2013 ou em 1913, e graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas também estão sendo salvas nesse momento. E o Elia Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor do raios catódicos, do elemento talho, do estado radiante de matéria, e
muitas outras descobertas que permitem, por exemplo, que nós tenhamos televisão em casa, que tenhamos GPS, etc, etc, etc. Então, nesse grupo, eu só coloquei feras da ciência. Feras da ciência. Qual é o denominador comum? Todos esses indivíduos, todos esses personagens, estudaram os chamados fenômenos médios de efeitos físicos. Indivíduos que entram em transe profundo, desmaiam. E quando estão nesse estado de transe sonambúlico, começa uma substância branca semelhante à espuma de barba, exalada principalmente sobre uma espécie de névoa, extremamente versátil, volátil, transparente e plástica, que foi denominada por Charles Schier como ectoplasma. Ectoplasma, presente em todo ser vivo. É com essa energia que os espíritos desencarnados, que simplesmente têm diferença a nós em relação ao corpo físico que nós possuímos, podem se teletransportar do universo paralelo onde habitam e, durante alguns momentos, se materializarem no nosso ambiente. Que fique bem claro aqueles que estão escutando a descrição de tais fenômenos pela primeira vez. Se nós estivéssemos numa sala e ali surgisse um espírito materializado, todos os que estivessem presentes ouviriam. Se ele falasse alguma coisa, todos ouviriam. Se ele exalasse algum odor, todos perceberiam. Se ele fosse fotografado, ele apareceria numa chapa fotográfica, porque ele está teletransportado e materializado durante alguns momentos no nosso universo. Fenômenos extremamente raros e que só têm dois motivos principais para que sejam permitidos pelas inteligências crísticas que comandam o nosso sistema solar e o nosso planeta Terra. Primeiro, atendimento de pacientes graves, porque quem mais se materializa nesses encontros são espíritos de médicos que já passaram pela Terra, tiveram um corpo semelhante ao nosso, cruzaram o fenômeno natural da desencarnação e continuam vivos em outro plano de existência. Trazendo, evidentemente, conhecimentos muito acima daqueles que os médicos da Terra conhecem, inclusive com equipamentos que utilizam no tratamento dos doentes que são levados a esses encontros, pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos, que como o acaso não existe, é a área chamada tubo. E um segundo motivo menos importante, lampejos, relâmpagos, clarões lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro, quando todos esses sentidos, ultrassentidos mediúnicos e utilização de energias inimagináveis presentes nos nossos componentes físicos e extrafísicos serão estudados, serão utilizados de forma controlada e inteligente pelos médicos do futuro. Eu vou desencarnar, sou médico há 45 anos, cirurgião, e vou continuar estudando. Eu sou imortal e mais cedo ou mais tarde eu vou voltar para esse mundo, ou talvez para outro, mas muito provavelmente para esse, pela involução do meu espírito, pela baixa, assim, energia que eu adquiri ao longo dessas múltiplas encarnações que tive. Me parece, pelas informações obtidas lá no lar de Frei Luís, onde eu estou há 42 anos, que é a primeira vez que eu consigo levantar a fronte. Então, eu estou aí acumulando erros e defeitos e tropeços há muitas e muitas encarnações ao longo de milênios. Acredito que, quando voltar, eu queira ser novamente médico. Vou fazer prova para uma escola de medicina e vou entrar. Acho que, quando eu ingressar numa escola de medicina do futuro, a primeira coisa que eles vão fazer comigo vai ser recolher células da minha mucosa bucal e fazer um estudo profundo da minha genética, do meu ADN. Caso perceba-se que no meu ADN está incrustado a mediunidade, porque a mediunidade está incrustada no nosso ADN, é um sentido assim, hereditário, genômico, não alcançado ainda pelos nossos geneticistas, eu serei desenvolvido, então, por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Então, eu vou ter
sentidos ultraevoluídos, como, por exemplo, a visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica, a utilização dessas energias na confecção de próteses de ectoplasma, pela desintegração de corpos estranhos, de placas de ateroma, de tumores cerebrais, de corpos estranhos, de parasitas. E alguém que queira indagando onde um cirurgião com 45 anos de atuação tirou ideias tão absurdas, a resposta é simples. Porque eu vi tudo isso acontecer. Eu presenciei tudo isso acontecer. E quem realizou tais processos, tais absurdos? Médicos teletransportados e materializados. Bem, aqui está uma dessas reuniões em que uma entidade materializada aparece à porta da cabine, onde fica o médium em transe. A cabine funciona como um condensador de energias. Então, uma das exigências para que tais fenômenos aconteçam é a falta de luz, porque os fótons da luz artificial e da luz natural afetam o ectoplasma quando ele se desprende do médium, afetam a entidade materializada, e isso é decorrente de uma fotossensibilidade apresentada como característica química e física do ectoplasma. Se eu estou numa escuridão completa, como seria possível ver uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine, ela apresenta bioluminescência do seu corpo. Ou seja, o seu corpo emite luz, luminescência. E as suas vestes também. Guardem bem esse detalhe. As suas vestes também são luminescentes. Como são energias sensíveis ao próprio pensamento, eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar no manhã. Eu não posso entrar numa reunião de teletransporte e materialização pensando ou assim, com algum receio, com algum remorso do meu desentendimento com a minha família ontem, ou com algum colega de trabalho ao longo da semana. Não compareçam a tais reuniões, caso tenham essa oportunidade, se não conseguirem policiar o seu pensamento. Porque o planeta Terra está rodeado por bilhões de seres que não têm o mínimo interesse que essas verdades sejam até nós. Não tem o mínimo interesse que tais verdades cheguem ao seio da humanidade. Outra exigência é a não ingestão de carne de bovino ou de ave nas 72 horas que antecedem a reunião, porque o sofrimento dos animais quando abatido impregnam a sua carne com fluidos tóxicos, barônicos, pesados, nocivos, que contaminam também o nosso ectoplasma. 70% do ectoplasma traz efeitos, saem do médio de efeitos físicos. Os outros 30% da natureza que rodeia o santuário e da assembleia que acompanha o médium. Se eu compareço tendo comido carne de boi ontem, o meu ectoplasma se misturará com o do médium contaminado e contaminará também o ectoplasma do médium e, muito provavelmente, eu impedirei o teletransporte e a materialização de um espírito médico, impedindo, assim, que os pacientes levados até as reuniões sejam por eles atendidos. Eu estaria, então, de acordo com o que me foi ensinado por Luiz da Rocha Lima, cometendo o chamado crime de lesa espírito. Bem, aqui está uma médium Ellen Duncan, percebam, uma médium feminina, e através dela acontecia a materialização de um espírito masculino, Albert Stewart. É assim que as entidades saem da cabine, recoberta por mantos alvíssimos, luminescentes, também confeccionados com ectoplasma. Na minha humildade, na minha humilde posição, conhecimento de tudo que eu estou aqui relatando, me parece que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Essa médium inglesa foi presa durante a Segunda Guerra Mundial porque, através dela, estavam se materializando marinheiros que tinham perecido nos navios afundados pelos alemães. E o governo britânico estava escondendo essas tragédias do povo tão sacrificado com os bombardeios pelos aviões nazistas. Quando souberam que esses marinheiros estavam surgindo em tais reuniões, mandaram a uma dessas reuniões um grupo de policiais disfarçados
E, durante o fenômeno, tentaram prender a entidade materializada. Simplesmente ela se desmaterializou, se desintegrou nas suas mãos e eles não conseguiram reter nada. E essa foi presa com uma acusação do século XVII contra a feitiçaria. Ela foi presa como bruxa no século XX. Acredito que todos que estão nos assistindo conheçam que imagem é essa. Jesus no Monte Tabor, acompanhado por Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias há mais de 800 anos. E aparecem ao lado de Jesus. Eu indago a todos que estão nos honrando com a presença nesse nosso despretensioso encontro. Alguns dos que estão me vendo, olhando para essa imagem, conseguiriam dormir diante dessa cena? Esse que se manteve acordado não tentaria acordar os outros dois? Ou tentou e não conseguiu? As passagens evangélicas dizem que os três estavam em sono profundo. E, no final, conseguiram acordar e ver ainda Elias e Moisés ao lado de Jesus. Bem, será que eu estaria exagerando diante de tudo que eu vi, que assisti? Admitir a possibilidade de Jesus estar acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos, que durante aqueles momentos entraram em transe profundo, cedendo a energia necessária ao teletransporte e à materialização dos espíritos de Moisés e Elias? Talvez coloque agora a reflexão de todos. Anjos com vestes resplandecentes. Lembram que eu pedi atenção àquele detalhe? Que as roupas das entidades teletransportadas e materializadas também emitem luz, também resplandecem? Anjos com vestes resplandecentes na porta do túmulo de Jesus, com todos os presentes vendo. Todos os presentes ao acontecimento estavam vendo a mesma coisa. Não era uma ou outra médium vidente, não. Todos estavam vendo. Será que eu estaria, mais uma vez, exagerando em acreditar hipoteticamente, como cauteloso, que o que deve ter acontecido à porta do túmulo de Jesus tenha sido o teletransporte e a materialização de 2 espíritos resplandecentes, assim como eu vi acontecer no lar de Frei Luís? Talvez. Ou médiuns de efeitos físicos existiam por perto, ou isso está sendo levantado até por físicos na atualidade, a energia poderia estar sendo utilizada, a energia está sendo utilizada, ela que se desprendeu do corpo que estava envolto no santo sudário. Os físicos da atualidade estudaram o processo, estudaram aquele acontecimento, como aquela gravura poderia ter sido grafada no tecido, e chegaram à conclusão que houve uma desintegração atômica daquele corpo, provavelmente entre 81 e 85 quilos. E essa desintegração atômica daquele corpo só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo, porque se tivesse ocorrido em 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Isso está no livro chamado A Física do Cristianismo. Quem comandaria tamanha quantidade de energia de forma inteligente? Inteligências, mentes absolutamente fora da nossa imaginação dos nossos escritores de ficção científica, dos nossos cineastas. Mas não pode acontecer tal fenômeno sem absoluto controle inteligente. A mesma coisa as palavras de Jesus perante a Maria Madalena: não me toques porque não estou pronto para o Pai. É absolutamente proibido se tocar na entidade, porque na hora que nós tocamos na entidade materializada, o médium sente algum desconforto. Nesse tempo todo que eu participei desse fenômeno, só uma vez me foi autorizado a tocar em uma entidade de um médico que me chamou e disse: olha, foi te dada uma oportunidade de você ter mais algum conhecimento. Segura no meu braço e lentamente o comprima. Eu segurei no braço da entidade e comecei a comprimir lentamente. A impressão que eu tive é que eu estava comprimindo um maço de papel crepom. Quase a ponta dos meus dedos se unirem uns aos outros. Soltei a entidade com medo de causar algum ferimento, algum desconforto. A entidade entrou na cabine e se desmaterializou. Então, ao longo de todo esse tempo, foi a única vez que me foi permitido tocar na entidade. Outra coisa muito difícil de um médico acreditar que alguém vai cuspir na terra, formar um cataplasma, uma lâmina, aplicar num cego de nascença e ele voltar a enxergar. Mas percebam essa fotografia feita em um momento em que um paciente está sendo atendido não por um médico materializado, e sim
encarnado no seu médium. Entendo a encarnação mediúnica como um fenômeno superior à incorporação. Quando a entidade está incorporada no médium, o médium algo percebe e depois algo se lembra. Quando a entidade encarna, ou seja, toma conta absoluta do seu organismo físico, nada percebe e de nada se lembra. E, inclusive, fala línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoglossia, inclusive línguas mortas como o aramaico antigo e o latim. Essa fotografia foi feita na escuridão com filme infravermelho, mas dá para se perceber assim a dificuldade de percepção de detalhes, mas nitidamente se percebe que alguma coisa branca está sendo expelida pelo nariz e pela boca do médium. E se isso tivesse acontecido há 2000 anos, o que é que eu pensaria? Ele cuspiu na terra. E se eu tivesse conhecimentos científicos, e um dia terei, porque eu sou imortal, que me fizesse teletransportar células do meu envoltório extrafísico, chamado perispírito ou corpo morfogenético, que é o termo que está sendo usado pelos nossos cientistas na atualidade, porque, segundo as informações mediúnicas precisas, dadas até para cada célula física do meu corpo, eu tenho uma célula extrafísica no meu perispírito. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse transportar células do meu perispírito ou do perispírito de um cego para o seu olho, energia não faltaria, porque eu tenho energia no meu corpo físico e extrafísico. O que eu não sei é controlá-la de forma inteligente. Não tenho genética, não tenho um ADN adequado e nem tenho inteligência. Nem tenho controle emocional para manipular tamanha quantidade de energia. Mas eu acredito que o médico do futuro, que é o que eu coloco no meu livro, A Medicina Mediúnica do Futuro, saberá como fazer. Com a energia envolvida no teletransporte e materialização do espírito de 85 quilos de massa corporal, bem, eu tenho 60 gramas de matéria. Se eu pegasse, eu tenho 90 quilos, então eu tenho 90 mil gramas. Se eu pegar 60 gramas do meu e medir a energia existente nos átomos de 60 gramas do meu corpo, eu tenho energia suficiente para a construção de 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Então, eu tenho 90 mil gramas. Eu tenho energia suficiente para a construção de 161 mil. Bom, então eu coloco aqueles que estão nos assistindo 4 reflexões. Primeiro, e se algum médico estivesse presente em uma dessas reuniões? Segundo, e se algum médico já falecido, desencarnado, porém vivente em outro plano de existência, ele se materializasse? E se fosse possível diálogo entre esses dois médicos? Um desencarnado, materializado pela ectoplasmia, e outro ainda encarnado. E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Não tenho mais como voltar. Voltar como? Para onde? Começar tudo outra vez? A estrela de Belém? Não pode ter sido uma estrela. Se fosse uma estrela, um cometa, nós não estaríamos aqui. Objeto voador não identificado, talvez. Um efeito físico, talvez. O Sermão da Montanha, a crucificação, a não ressurreição, mas sim materialização de Jesus. Tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente relembrado. Só que eu não consigo ficar paralisado do que aconteceu há 2000 anos. Eu preciso de informações lógicas e racionais para que uma fé raciocinada e que possamos acreditar, não porque algum sacerdote nos tenha dito que é assim, algum ente querido nos tenha dito que é assim, nós precisamos acreditar porque nós sabemos que é assim. Bem, tamanha foi a quantidade de informações que eu me vi, então, como eu disse no início, na obrigação de colocar essas informações em livros. E a Face Oculta da Medicina, que é o lançado em 2014, que é o motivo da nossa apresentação hoje, Espíritos Decaídos Materializados, onde no Lar de Frei Luís conseguiu-se 7 fotografias de espíritos decaídos, desses que são descritos no livro do André Luiz, do Emmanuel, de Joana de Ângeles e demais, decaídos, eles existem. Foram
materializados contra a sua vontade e fotografados. Fotografias aconteceram no final da década de 70 e início da década de 80, no lar de Frei Luís. Reflexões espiritualistas e científicas de um médico, alienígenas ou médiums? Ponto de interrogação. A medicina mediúnica do futuro e planos espirituais ou universos paralelos? Ponto de interrogação. Percebo que está saindo uma obra a cada ano, não é? E a história não para por aí. Deve estar sendo aí editado em outubro ou novembro, Câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas, e o teletransporte e materialização de espírito, provavelmente em 2021. Bem, a face oculta na medicina é o tema da nossa apresentação hoje e se baseia em nossos diálogos com quem? Frederic von Stein. Vocês não estão vendo um médico como eu, um cirurgião aparamentado para entrar numa cirurgia. Vocês estão vendo um espírito médico teletransportado e materializado. Tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. Quando foi fotografado, estava com lírio em suas mãos em homenagem ao Frei Luís. Frederic von Stein era um cirurgião do exército nazista. E se aproximou do lado do Frei Luís, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, hoje, haviam judeus reencarnados e o ódio persistia. Mas caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu os equívocos que tinha cometido e continuava a cometer, ficou 10 anos sem se manifestar. No início, se manifestava encarnando em um médium chamado Benayon, alemão, saudando Hitler com a mão direita estendida. Havia no grupo um senhor austríaco que então entendia, que falava alemão, entendia o que Frederic dizia. Quando ele caiu em si, ficou 10 anos sem se manifestar, quando começou a se manifestar, o médium de efeito físico Gilberto Arruda já estava presente no grupo de Frei Luís e durante 60 anos os mais extraordinários fenômenos de ectoplasmia, de efeitos físicos, de teletransporte e materialização de espíritos aconteceram. Esse livro se baseia, então, em diálogos entre eu e o Frederic, que eu coloco agora, já caminhando para o final da nossa apresentação, algumas perguntas que consegui fazer ao Frederic e as respostas que ele me deu. Frederic, por que pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Entendo a cirurgia hiperfísica daquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo do paciente, atingindo o perispírito, atingindo o corpo ou campo morfogenético. Aqui está alguma dessas. O Frederic está atuando encarnado no médium Gilberto Arruda, ele não está materializado. Nunca vi a utilização de qualquer instrumento metálico. Nunca vi a utilização de bisturi, de tesoura, de grampo, de alfinete. Nunca. E se eu visse, eu não me sentiria bem. Provavelmente me afastaria, porque eu sou cirurgião. Como é que eu me sentiria bem vendo instrumentos metálicos sendo utilizados sem esterilização? Tanto eram cirurgias hiperfísicas que até sangramentos aconteciam. Até sangramentos aconteciam e eu vi isso acontecer ao longo de 40 anos. Ação de peças cirúrgicas. Tudo isso está descrito no livro A Face Oculta na Medicina. Está descrito no livro A Medicina Mediúnica do Futuro e outros. Porque eu vi, eu constatei, e eu não estava sozinho. Haviam outros médicos assistindo às mesmas coisas que eu. O que eu via era a utilização das mãos da entidade, força mental que todos nós possuímos, mas não sabemos como utilizar. Então, por que o paciente não sente dor? Não ficaram sinais de incisões, embora a incisão acontecesse, porque eles comprimiam os bordos da incisão com o polegar e os demais dedos e não ficava sinal nenhum, uma cicatrização total e completa. Bom, a resposta que Frederic me deu foi a seguinte, olha, os nossos anestesistas que estão nos acompanhando sabem como estimular o sistema nervoso dos pacientes a produzir substâncias químicas chamadas endorfinas e encefalinas que vocês conhecem. Sim, conhecemos. Essas substâncias foram descobertas em dromedários e camelos no deserto do Saara, mastigando frutos espinhosos, com sangramento da gengiva, apanhando do condutor e não demonstrando nenhum sinal de dor. Isso despertou a curiosidade dos nossos biólogos e tentaram encontrar nos frutos alguma substância anestésica. Não encontraram.
Então partiram para o exame do plasma dos animais enquanto eles estavam mastigando esses frutos espinhosos e descobriram as tais endorfinas encefalinas na década de 70. Substâncias produzidas pelos nossos neurônios. Algumas endorfinas encefalinas apresentam uma substância anestésica até 200 vezes mais potente do que qualquer morfina que você encontre no mercado. Com uma grande vantagem. Não leva a dependência química. Um mecânico de automóveis, que era a profissão do Gilberto Arruda, não poderia me dar uma resposta dessa. Um médico, sim. Frederico, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes diante da área enferma? Eu sei que o paciente está com tumor no cérebro, o Frederico está atuando no tórax. Eu sei que o paciente está com isquemia coronariana, o Frederico está atuando no abdômen. Eu sei que o paciente está com tumor no estômago, o Frederico está atuando na cabeça do paciente. Por que ele não atua no local onde está a doença? Vou mostrar a resposta e não vou fazer comentários. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desde a atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentários. Frederico, como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Eu trabalho no Hospital Universitário Pedro Ernesto, sou cirurgião lá. E estava caminhando pelo corredor do centro cirúrgico, encontrei com o ex-aluno, Leonardo Rangel, um grande cirurgião de cabeça e pescoço, e indaguei ele: o que você vai operar aí, Leonardo? Eu vou vou fazer uma traqueostomia, vou abrir a traqueia de um paciente. Por quê? Vamos lá na sala de cirurgia que eu me mostro. E entro na sala de cirurgia e me deparo com um paciente anestesiado com sarcoma maligno no pescoço, quase do tamanho da cabeça do paciente. Estava comprimindo a traqueia, o paciente não conseguia respirar. O Leonardo fez uma traqueostomia, porque o paciente não morreu sufocado. Alguns dias depois, algumas semanas depois, o paciente desencarnou. Idade do paciente: 6 meses. E aí eu perguntei: Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança? Eu falei: olha ali, no negatoscópio estava a tomografia da mãe grávida. E na mãe grávida já aparecia o sarcoma infantil no pescoço do feto. Bom, onde é que está o Deus infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio? Estão percebendo o que afasta as classes eruditas dos templos? A criança nem nasceu, fez mal a quem? Essa foi a imagem que eu encontrei dentro da sala de cirurgia. Um sarcoma infantil em uma criança de 6 meses de idade. Qual é a resposta do Frederico? Entendo os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que essa impureza foi para lá? Todos nós sabemos. As impurezas foram paradas para lá no seu perispírito em vidas passadas. Então, é uma lei natural e matemática. Tudo aquilo que eu faço levou ao sofrimento de alguém ou ao sofrimento proposital da natureza do planeta que eu habito e que dificultará a vida daqueles que virão depois de mim, fica grafado no meu envoltório espiritual, no meu perispírito. Então, ficam ali depositadas como impurezas. E também promovendo deformidades mais ou menos profundas no perispírito. Daí as descrições animalescas encontradas no livro do André Luiz e comprovadas pelas fotografias conseguidas no lar de Frei Luiz, no final da década de 70 e início da década de 80. Bem, então, em muitos casos, como, por exemplo, tumores malignos, estamos tratando efeitos, não sabemos as causas. E as causas serão mais cedo ou mais tarde elucidadas pela ciência médica. E serão discutidas nos congressos médicos do futuro, nos simpósios, nos seminários, nas sessões clínicas, serão
discutidas nas escolas de medicina do futuro. Estamos tratando muito dos casos hoje em nossos pacientes como efeitos. Não estamos alcançando as causas, porque as causas não estão no componente físico, e sim no componente extrafísico. Então, não é Deus que coloca, sou eu que coloco, pelo meu comportamento inadequado. Frederico, as entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos pacientes trazidos para tratamento. Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Então, ele tem visão por transparência. E essa visão de transparência, ele vê não somente quando teletransportado e materializado, e sim também quando encarnado no seu médium. Então, muitas vezes eu via o Frederico encarnado no seu médium, olhando atentamente os corpos dos pacientes. Se ele tem a visão por transparência encarnado no componente físico do médium, o equipamento ocular do médium pode ser utilizado para a visão por transparência. Se nós estamos ainda em evolução como espécie, até onde eu estou percebendo, o médico do futuro poderá ter a visão por transparência, porque os nossos olhos não começaram como estão, e sim a iniciar essa trajetória através de uma membrana sensível à luz. Na escuridão ela se dilatava, na claridade se contraía, e ao longo de bilhões de anos se transformou numa das mais complexas estruturas conhecidas pela biologia, o olho humano. Só que a nossa evolução como espécie humana não cessou e pode ser acelerada pela engenharia genética, moralmente, elevadamente utilizada. Quantos diagnósticos eu não faria como cirurgião se eu tivesse a visão por transparência? Se todos os médicos da Terra tivessem visão por transparência, não chegou o momento, porque se nós tivéssemos a visão do raio-x, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos no diagnóstico dos nossos pacientes fechariam e nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento. Como você distingue uma célula sadia de uma enferma, Frederico? Eu as distingo por suas vibrações, que são diferentes uma das outras. Se ele vê a célula vibrar, ele tem visão por transparência. Mas vibra como? Será que o que ele vê é o que nós detectamos, por exemplo, nas tomografias por emissão de pósitrons? Tomografias por emissão de pósitrons, um PET scan? O que é o pósitron? É elétron com carga positiva. Então, nós já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Eu acredito que, dentro de pouco, com a evolução cada vez mais rápida da tecnologia e da ciência, os instrumentos de tecnologia médica serão tão sensíveis que detectarão a existência do espírito na separação dos dois componentes no momento da morte. E aí nós vamos matar quem, se não existe morte? Como é que nós nos sentiríamos diante da contemplação, do encaramento daqueles que nós matamos? Perceberam a importância da ciência em toda essa história? Perceberam a importância da ciência com a comprovação científica do que é pregado pelas religiões? Eu acho que no estado evolutivo que eu encontro, não teria controle emocional se estivesse em uma sala de cirurgia, como cirurgião, realizando um procedimento, e vendo as miríades de micro-organismos existentes na sala de cirurgia que eu estou, sobre os meus pacientes, sobre as minhas roupas, a roupa dos meus assistentes, pelas paredes, etc, etc, etc. Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão micro-organismos. Perceberam como não chegou o momento ainda não chegou. Até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas celulares? Sim, eu posso. Só que você, para ver organelas celulares, você precisa da utilização de microscópios eletrônicos com aumento até de 500.000 vezes a imagem. O Frederico está dizendo que pode. E aí você perde um pouco o controle pela tua curiosidade científica. Você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas, Frederico? Não. Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos do que eu, sim. Então, até humildade ele demonstra. É isso que está na minha frente? Indo e voltando, encarnando e desencarnando? É isso que nos aguarda como médicos? Eu estou falando só em relação à minha classe. É isso que nos aguarda?
Qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen, Frederic? Bem, eu não fiz essa pergunta a ele. Ele é que se aproximou de mim e disse: entrou uma jovem de 30 anos, toda deformada nas articulações e uma cadeira de rodas empurrada pela mãe. Edemaciada, com utilização em altas doses de corticoide e com uma traqueostomia. O Frederic, quando viu aquela jovem entrar na sala de tratamento em uma reunião pública, encarnado no médium, se aproximou de mim e disse: Paulo César, veja o que nós, foi bem claro, o que nós fazíamos na Inquisição. O Lar de Frei Luís, os componentes do Lar de Frei Luís são oriundos da Inquisição. Se eu utilizo o ferro e o aço para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. Se houver algum cirurgião me assistindo, ele sabe o que eu estou dizendo. Só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, nós sabemos. E aí eu me aproximei, antes de me aproximar, ele ainda falou assim: essa jovem, Paulo César, era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Então era isso que eu fazia na Inquisição, torturava e matava. E aí eu me aproximei da mãe da jovem e perguntei: minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? E ela falou: síndrome de Larsen. Eu nunca tinha ouvido falar naquela doença. Anotei, cheguei em casa, abri o computador, doença genética curável, descrita por Joseph Larsen, cirurgião ortopedista em 1950. Daí o nome, síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos, é uma doença rara. Promove uma mutação genética única, num gene chamado FNLB no cromossomo 3, que produz uma proteína chamada filamina B. Se o gene está errado, a proteína vai estar errada. E onde é que essa proteína entra? Na formação das articulações do embrião, entre outras. Mas essa é a principal. Se a proteína está errada, o que acontece com as articulações do embrião? Luxam, se soltam sem trauma. E as imagens dinâmicas notam o sofrimento do feto, dor. E isso persiste depois que a criança nasce. Aqui está alguma dessas imagens. Ou seja, luxação sem trauma. Percebam que as lesões, então, principalmente acontecem onde? Nas articulações. Solta o cotovelo, solta o tornozelo, solta as vértebras, solta a omoplata e vai por aí afora. Foi mais ou menos esse quadro que eu vi na cadeira de rodas. Percebo, insisto, que as lesões acontecem principalmente nas articulações. Como eu estou diante de uma plateia espiritualizada, eu posso mostrar agora algumas das lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Amarravam a vítima pelos punhos por trás e levavam uma corda. Já imaginaram a dor que a vítima sentia nessas articulações retorcidas? Ainda tinham cuidado de colocar pesos no tornozelo cada vez mais pesados, aumentando a dor da vítima. Algumas vítimas eles soltavam a corda e antes que a vítima chegasse ao chão, prendiam a corda. Simplesmente o corpo se desprendia e os braços ficavam na corda amarrados. E a criança a vítima morria de hemorragia. Aqui a mesma coisa, trapézio. A vítima era colocada nessa posição com pesos cada vez mais pesados no tornozelo. A roda, em que eles puxavam os pés para lá e as mãos para cá. E nitidamente eu percebi, quando eu vi essas lesões causadas pelos instrumentos de tortura, que elas eram idênticas às causadas pela síndrome de Larsen. Então, não tem saída. É uma regra matemática, é uma lei natural imutável, assim como é a lei da gravidade. Se eu chego na beira de um precipício e dou mais um passo, eu vou cair. E Deus não é culpado disso. Então, a lei de ação e reação, ela é uma verdade íntegra. Não há como nós fugirmos. Ela está na nossa consciência. E da nossa consciência, nenhum de nós vai poder fugir. Onde é que ficam essas lesões, então? No perispírito, que já tendo chamado por
pela nossa ciência como campo morfogenético. Aqui está um dos principais estudiosos do assunto e vão levar a alteração onde? No ADN. Acabou. Aqui está a fotografia dos seus amigos. Se não estiverem me reconhecendo, eu tiro a máscara. Eu coloco sempre a fotografia e confesso que não entro em nenhum hospital, nenhum centro cirúrgico, nenhuma sala de cirurgia, nenhum ambulatório, nenhuma enfermaria e nenhum consultório sem colocar essa imagem na minha mente. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. E tenho hoje a convicção também inabalável, de que nenhum médico da Terra que honre seu compromisso estará sozinho. Nem os que não acreditam nisso. Porque enquanto estamos cuidando do corpo físico, nós precisamos de auxiliares conosco, cuidando do mais importante, do extrafísico, do espiritual, do energético, do transmissor da vida ao corpo físico e, principalmente, do imortal. Segundo, tamanha é a quantidade de detalhes que nós temos que manipular na nossa mente para tomar decisões terapêuticas e diagnósticas, que em algum momento nós vamos precisar de alguém soprando no nosso ouvido. Nenhum médico da Terra, nem os que não acreditam nisso, estão sozinhos. Então, porque a saúde é extremamente importante para os mentores espirituais do planeta e da nossa humanidade. Sem saúde, nós não podemos fazer nada. Eu não posso ser papa sem saúde, não posso ser presidente da ONU sem saúde. Eu pego um resfriado e já não posso trabalhar. Então, ninguém é médico por acaso e nenhum médico estará jamais sozinho. Não tem nenhuma preocupação com quem não acredita nisso. Não estará sozinho também. E agradeço a grande oportunidade de nós transmitirmos esses ensinamentos, essas informações que nos foram passadas, e eu me considero aqui como um instrumento através dos quais essas informações possam ser alcançadas a outros profissionais de saúde, não somente os médicos, mas os enfermeiros, os paramédicos, a todos aqueles que cuidam da saúde do semelhante. Muitíssimo obrigado, amigos. E aos interessados nas nossas obras, eu deixo aqui o contato com o Ládio Frei Luiz e com essa livraria também, Joana de Ângeles, que podem mandar para o SEDEC aqueles que quiserem se aprofundar nas informações que nós trouxemos hoje. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Ô Paulo, não tem como lhe agradecer pela sua participação, o aceite ao convite. O primeiro contato que tive com o senhor, de imediato aceitou a sua participação, agendamos. E o aprendizado é infinitamente grande. As obras são belíssimas, falam da sua experiência lá no Frei Luiz. E eu vou deixar o chat aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever. A gente ainda tem alguns minutos de gravação para encerrar e deixar o Dr. Paulo descansar. Eu vou aproveitar a oportunidade para lhe fazer uma pergunta. As atividades envolvendo a materialização lá no Frei Luiz continuam acontecendo, doutor Paulo? Desde o dia 19 de junho de 2015, não. Ocorreu o falecimento do nosso médium de efeitos físicos, era o último lá de Frei Luiz. Foram 7 ou 8 médiums lá desenvolvidos, entre eles meu próprio pai. E esse médium, ele teve a sua casa invadida, ele morava no Lar de Frei Luiz, foi torturado e assassinado. Então, desde o dia 19 de junho de 2015, nós estamos não tendo mais os fenômenos físicos de materialização de espíritos. Continuamos tendo uma reunião por mês para atendimento de pacientes graves, nós chamamos de reunião de cura, ocorrem no lar de Frei, no santuário de Frei Luiz, mas não temos efeitos físicos. Mas eu confesso a você que nós não estamos preocupados com isso, não. Frei Luiz sabe o que fazer. Ou era um ciclo a se fechar para a recuperação de espíritos altamente endividados com a Inquisição, ou
vai aparecer alguém. Agora, eu acho que essas informações não poderiam ficar incrustadas somente para os componentes do grupo lá de Frei Luís. Eu acho que isso tem que ser cada vez mais divulgado. Sim, com certeza. Tem uma pessoa aqui, a Larissa, pedindo para repetir o nome da síndrome. Larsen, L-A-R-S de sábado, E-N. Síndrome de Larsen. A Naraí, é assim que eu entendi o nome, na caixa box estão todos os livros, senhor? Sim, vou botar aqui em tela cheia. Ok. Não estão os dois que estão sendo de 2021, ele está ainda sendo escrito. E esse sobre o câncer que eu mostrei, ele deve estar sendo lançado até o final do ano. Sim. Uma outra curiosidade minha, o senhor, qual é o seu entendimento sobre a questão da evolução da mediunidade em relação aos fenômenos de efeito físico? O senhor entende, é um questionamento cheio de dúvidas, né? O senhor entende que o refino do fenômeno mediúnico passa por essa sutileza de um efeito muito mais perispiritual do que material? Olha, a mediunidade, como eu falei, ela está incrustada na genética. Primeiro ponto. Sim. Segundo, foi feito, os países da União Soviética, eles foram desmembrados, me parece, em 1998. E antes desse desmembramento dos países da União Soviética, foi feito um levantamento sucinto em livros muito bem elaborados. Um desses livros chama-se Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro. E levantou-se, pesquisou-se, olha só, em países absolutamente descrentes, né? Sépticos. Levantou-se assim, que percentual existiria na humanidade com a percepção mediúnica, ou seja, com o erro. E a conclusão que eles chegaram foi que 7% dos humanos, 7% dos humanos apresentam a sensibilidade mediúnica, extrafísica. Bem, informações mediúnicas trazidas, por exemplo, pelo Divaldo Pereira Franco, nos dizem que estão acoplando ao planeta Terra 4 espíritos altamente evoluídos. 4 vertentes de espírito altamente evoluído. Primeiro, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Você está entrando hoje no Google e já está vendo criança, principalmente orientais, com 3, com 4, com 5 anos, executando sinfonias em piano e violino. O pé da criança nem alcança o pé do piano. Segunda vertente, altamente evoluída no ramo da justiça. Talvez nós já estejamos vendo isso acontecer no nosso país. Terceiro ramo, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para diversos problemas que acometem a humanidade, não simplesmente para os mais ricos e os mais poderosos, e sim para todos, a humanidade como um todo. E uma quarta vertente que eu considero a mais importante, os espíritos altamente evoluídos na mediunidade. Bem, se nós somos hoje 7%, sendo um pugilo somente aqueles dotados na mediunidade de efeito físico, como seremos quando tivermos 20, 30, 40, 50% de médiuns no seio da humanidade? Os cientistas terão que se voltar para isso, porque os médios, os seus filhos terão médios também. Eles terão médiuns dentro das suas casas. E dentro dessa evolução, a mediunidade de efeito físico também aumentará. Então, eu vejo isso como uma coisa comum no futuro. Não existe o sobrenatural, não existe o milagre, existe o que ainda não é comum. À medida que nós formos compreendendo e essas coisas se tornarem cada vez menos comuns, com maior naturalidade nós veremos tudo isso e compreenderemos. Eu me lembro que quando surgiu a notícia de que nós não precisaríamos pagar quando passássemos de carro por alguma, como é que eu digo? Pedágio? Algum pedágio,
Mas como é que eu não vou poder pagar? Precisar pagar o pedágio? Não. Uma célula fotoelétrica vai fotografar a chapa do seu carro e automaticamente, o dinheiro será descontado da tua conta bancária. Não é possível? Que sistema é esse? Pois é, mas isso aconteceu. E isso hoje é absolutamente comum. Então não existe o sobrenatural, não existe o milagroso, existe o que não é comum. Eu, quando chego em uns hospitais modernos para operar pacientes, eu não toco em nenhuma torneira. Eu passo a minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água sai da torneira sem que eu toque nada. Se eu tiver com uma criança do meu lado, ela vai achar que eu fiz um milagre. Então, não existe milagre nem sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E a própria ciência reconhece que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, não sabem. E o que acontece nos universos paralelos ao nosso, não sabem nada. Com certeza. Doutor Paulo, eu quero agradecer muito a sua presença entre nós e deixo um convite para um retorno no futuro, quando o senhor tiver disponibilidade de falar de outros livros, batermos mais um papo. Foi muito agradável, muito engrandecedor. Deixar aberto para as suas palavras finais, suas despedidas, para a gente encerrar pelo andar da hora, né? Para o seu descanso também. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, a oportunidade de nós levarmos aí as informações a todos que nos acompanharam nessa noite. Realmente me coloco à disposição. Evidentemente, vocês devem perceber que, diante dessas informações, o número de convites para lives e para apresentações até presenciais são muito numerosos. Mas eu acho que eu estou fazendo parte de um planejamento. Eu sou simplesmente uma peça de um quebra-cabeça que está sendo montado. Todos nós. Nós fazemos parte de um quebra-cabeça que está sendo montado. E esse quebra-cabeça tem como missão salvar a humanidade. Nós não somos, como espíritas, os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. Tanto isso é verdade que os senhores puderam perceber que, para mim, fazer o trabalho que eu estou fazendo, eu não posso parar de estudar. Eu tenho que ter comprovação científica, eu tenho que embasamento, eu tenho que ser a ciência da observação e das conclusões. Ainda empíricas, mas fatalmente serão, mais cedo ou mais tarde, tudo que eu mostrei aqui poderá ser repetido em laboratórios. Imensamente grato pela oportunidade de nós dividirmos esses conhecimentos. Muito obrigado, uma boa noite, felicidade, fique em paz com Deus, obrigado pela presença de todos. Foi uma honra, viu? Um grande abraço. Um abraço a todos, fiquem com Deus.